que é um cenário que podia ser melhor, mas tá legal, Uhum, ou que tá topzera das galáxias. E eu falo isso não uhum, baseado em tudo, tá, pessoal? A gente vai focar um pouco mais em investimento, em uhum. economia, nesse modo, isso de um contexto geral. Ah, eu vou dar a minha opinião, então. É... Lógico que não tá tudo vento em polpa, né? A gente sempre espera mais e tem que esperar mais como contribuinte. Então, é nosso dever sempre esperar muito mais. Mas também não vejo que tá aquele, vamos dizer assim, aquele caos que muitos imaginavam. Acabou o A- Brasil. É, isso a gente sabia que não ia acontecer, né? A gente, pelo menos, A esperava, expectativa é essa, né? que não ia acontecer. Mas eu vejo com, na verdade, muito otimismo. Eu acho que o Brasil, ele tem tudo para dar certo, e a gente sempre fala isso, deve ter uns 30 anos, uns 40 anos. Mas é verdade, eu sou um cara otimista por natureza também, né? Então, eu vejo com muito otimismo, lógico que tem algumas preocupações e nem vou ficar escondendo a maior preocupação, que é o gasto público. Essa é a maior Uhum. preocupação, economicamente falando, pro país. Uhum. Porque em outras áreas, o Brasil tem se mostrado até que um país com um posicionamento interessante, né? Tem o grupo dos BRICS, tá fazendo parcerias, a gente vê, por exemplo, há pouco tempo o Tarcísio, Governador de governador de São São Paulo. Paulo, recebeu o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, né? Então, assim, a gente vê com esperança o futuro próximo, sim. E não vou falar que é só da minha parte, não. A gente escuta muita conversa, né? Eu que estou no mercado financeiro aí há algum tempo, a gente conversa com bastante pessoas e a gente está bastante otimista, sim, né? Como curiosidade, até. E claro que o que a gente está conversando aqui não necessariamente espelha o que você trabalha, mas, assim, mas principalmente a sua opinião pessoal. Claro. Você acha que o Haddad, primeiro, foi surpresa ser ele? Segundo, você acha que ele está demonstrando uma capacidade melhor do que se imaginava? Ou você acha que ele está aquém? Não, não, Ou ele tá muito Ou. sonhador, tipo zerar o déficit fiscal. Ou às vezes ele fala isso, mas ele sabe que também não vai é, conseguir, mas é só para tentar puxar um pouco para cima. não, Enfim. assim, vamos falar sobre o currículo dele. O currículo dele não tinha nada sobre economia lá. Uhum. Então, assim, eu não esperava muita coisa. Então, assim, tudo que veio pra frente, tô vendo com bons olhos, sim. Ele acho que surpreendeu principalmente no início. Agora eu vejo ele mais não aparecendo tanto. Talvez alguns assuntos seja muito polêmico para ele começar a dar o palpite dele, né? Principalmente taxação de grandes fortunas, taxação no exterior. Então, assim, ele também não está numa posição muito fácil de argumentar, né? Porque, Uhum. de um lado, ele tem um, a pressão de gasto, de arrecadação, né? Que tá querendo que ele arrecade o máximo possível, independente do que ele faça, né? Solta uma notícia, vê como é que vai ser aquela reação, depois volta atrás, joga outra notícia. Então, basicamente, ele está testando também outras formas Uhum. e a gente espera que, na verdade, a gente pague menos imposto, né? Então, mas pensando assim, eu acho Você que acha não está que o muito fato dele perto ser disso. mais político do que perfil técnico, Ah, com certeza. isso ajuda? Porque, por exemplo, no governo passado era um perfil muito técnico. Uhum, Mas quando o Paulo Guedes uhum, foi ao Congresso, uhum, teve muita uhum, briga, porque em alguns momentos talvez ele não soube lidar uhum, com a política uhum, por ser técnico e acabou extrapolando falas ou acabou não aceitando argumentos ou coisas relacionadas. uhum. O fato dele ser mais político do que técnico, você acha que ajuda nesse movimento com o Congresso? Porque principalmente um Congresso bem Uhum. complexo e É, complicado, né? pior que não deve ser fácil lidar com a turma, não, né? Nossa, imagina. Mas eu, eu falo assim, o perfil mais técnico, como era o Paulo Guedes, o diálogo com o mercado era muito mais, né, fluido, né? As pessoas confiavam no que ele dizia muito por conta do histórico dele, Aham. né? Então, mas por outro lado, ele perdia a mão talvez com o Congresso e com o restante da população que talvez
não apoiasse tanto, né? Agora, com o Haddad, eu acredito que é o oposto. Eu acho que ele consegue ser um pouco mais político, ele tá nesse Mas é o cargo há campo muito dele. muito mais anos que o Paulo Guedes. Só que, por outro lado, o diálogo com o mercado também, que são os detentores do dinheiro, também não é tão amigável assim como a gente espera, né? Pode surpreender, eu tô falando com o cenário de hoje, né? Daqui Sim. a um mês pode tudo mudar e tudo dar certo, por exemplo. Mas a fotografia de hoje, o Haddad falando com o mercado, não passa tanta confiança como o Paulo Guedes passava. Mas, por outro lado, com o Congresso, talvez, né, passe confiança sim. Caraca. Ô, Caio, até pegando um tema que vira e mexe aparece, e esse tá há muito tempo em discussão, a reforma tributária, você acha que ela vai deixar algo mais complexo ou realmente tá algo melhor pro lado do vê que assim, mercado? Aí vem que fala, vamos falar de investimento, reforma tributária, cara. Mas Você sabe que o meu irmão ele é advogado tributário. Então, assim, de vez em quando a gente Troca umas troca ideias. umas ideias, né? Então, tem um pouco a acrescentar sobre o assunto, mas o pouco o que eu vejo. Fizeram uma reforma gigantesca ali, sabendo que praticamente metade talvez já seria cortado pelo Congresso, né? Então, assim, vai ter muita mudança. O que mais, vamos dizer assim, estava notório, né? Vamos taxar grandes fortunas, investimentos lá fora, estava se falando muito, né? Muitas pessoas teve esse movimento muito forte lá dentro do escritório de muita gente que não concordava com o governo atual mandando dinheiro para os Estados Unidos. O escritório nunca fez tanto câmbio como fez no período de novembro a fevereiro. Assim, foi recorde histórico do escritório. Aham. Então, assim, ao momento, né, que a gente fez uma consultoria com os clientes, falou assim, manda para lá, já que você está preocupado, enfim. E mandou, falou assim, ó, agora vai taxar lá fora, a gente ficou meio que vendido na situação. Taxa pra mandar, é isso? Ou taxa quando voltar? Eu não entendi direito, mas taxa enquanto estiver lá mesmo. Lá mesmo? Caraca. Pelo que eu entendi, tá? Posso estar falando alguma bobeira, mas pelo que eu entendi era isso. E agora já não tá se falando isso, porque, né, realmente a população que é detentora das grandes fortunas, que tem muito dinheiro, tem a maior parte do seu patrimônio lá fora, né? Sim. Você vê lá o Jorge Paulo Lema, mora praticamente na Suíça, não Sim. mora no Brasil. A família Safra mesmo. Dizem que em 2020, na época da pandemia, eles mandaram quase 50 bilhões de reais de uma vez Pra fora do para país. fora do país. Então, assim, você imagina de uma hora para outra, vem uma pressão muito forte depois dos grandes empresários, né? Então, hoje já não está se falando mais isso. Então, eu falo que tem pouco a acrescentar, porque é no quesito mais investimento mesmo que eu tô mais no meio, né? Agora, o restante, eu tenho pouco a acrescentar mesmo. Não, sossegado. Porque eu te perguntei em relação à reforma tributária justamente em relação a isso, se ela aumentaria ou não a arrecadação, porque a sensação que eu tive, e do pouco que eu li da reforma tributária, foi que, tipo assim, fizeram uma reforma para falar que teve algo e hoje silenciou tudo. Não se sabe para que lado tá caminhando. A discussão não tá mais em pauta. Se foi só aprovado da Parece Câmara, que- não foi pro Na Senado. verdade, eu acho que. Eu tava até lendo um artigo Aham. sobre isso, dando um palpitezinho. Diego geralmente começa com aquele baú. É, Aí para e as pessoas começam a maturar a própria reforma. E agora começam os pontos. Isso aqui passou, tá errado, isso aqui tá meio certo, isso aqui a gente precisa consertar. Isso aqui, por exemplo, um que eu vi, vai sair na reforma tributária, parece que volta para o prefeito a possibilidade de aumentar o IPTU por conta eu própria. vi isso aí. Não passar mais pela Câmara de Vereadores. vai ser tipo Então, por decreto. Ele, por decreto, vou aumentar a alíquota e pronto. E a população, de modo geral, ela tem a Câmara como aquele resguardo. Né? Não, vai pra Câmara, todo mundo vai, se manifesta, concorda, não concorda. E deixar na mão de um prefeito É muito poder, né? é muito poder pra uma pessoa só poder fazer o que ela achar melhor. Pode ser que ela aumente, pode ser que ela... Então, aí talvez haja essa agora, passa primeiro. Dá aquela primeira passada,
Agora você começa a sentar. E aí ver, não, isso aqui passou, tá errado, isso aqui a gente conserta. O Senado vai ter que fazer esse papel realmente de E casa normalmente revisora. acontece, né, esses papéis. Não é tão assim, passa toque de caixa. Dá uma passada de primeira, depois começa a discutir com seriedade os artigos. Porque você fala assim, peraí, esse artigo aqui. Opa, isso aqui pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Aí você entra os tributaristas, os advogados, falam, isso aqui vai dar margem para discussão. Isso aqui vamos mudar, isso aqui altera. O que é normal em todos os textos. Isso é verdade. Assim, uma coisa que eu acho que todo mundo concorda é que tem que simplificar o máximo possível, né? Sim. Lógico. Tem que Mas mudar. A gente não sabe qual que é a melhor forma. Às vezes você muda de um jeito e outras pessoas reclamam. E assim, você vai. O problema é o poder, né? Porque aí É. você vai me simplificar, quando você simplifica, você tira o poder de alguém. Isso. Ou do Estado, ou do município, ou da União. Alguém vai ficar insatisfeito. Eu acho que, alguém eu acho que vai não se seria perdendo nem mesmo. simplificar o projeto, é simplificar o objeto que chega para as pessoas. Porque é complexo. Que né? é complexo, as pessoas não. Você vê na rua, a pessoa que não tem nada a ver com a história, arcabouço fiscal, o povo correndo nas ruas, girando o braço. Aí você vê, a pessoa tá devendo no banco, tá comemorando a Selic alta. Então, assim, se a população tivesse, né, se chegasse para ela de uma maneira mais fácil, o que é um arcabouço fiscal, o que é o que a Selic alta representa, o que a Selic baixa representa, o que uma reforma tributária. Porque eles ficam demonizando palavra, né? Reforma tributária, meu Deus. Mas qual que é o objeto da reforma? Né? É um projeto, tem coisas escritas ali. Podem ter vários tipos de reforma tributária. Qual que é essa? Né? Falta chegar a isso. Também tem um assunto que ficou bastante em pauta, que era tributar a herança, né? Esse aí ficou bastante... Porque assim, o Brasil, se você for comparar com Chile, França, Estados Unidos... A tributação é baixa. O Brasil tributa pouco a herança, né? Mas, né, consequentemente, a gente tributa muito qualquer outro tipo de produto ou serviço. Sim. Então, assim, quando a gente fala de gestão financeira, a gente fala desde o processo, desde o começo de investir até a parte do seu legado mesmo, até a passada de bastão. E essa passada de bastão também foi um assunto que a gente conversou muito dentro do escritório e está muito em alta hoje porque não sabe o que vai sair dali, né? E entrando nesse lado do assessor de investimento, da pessoa que faz essa consultoria patrimonial de modo geral, é bem difícil, né? Porque você tá hoje e fala assim, olha, eu acho que é interessante você deixar isso aqui assim, assim, assado. Aí de repente, mudou tudo. Sabe aquilo que eu te disse? Apaga. O fator Brasil Você surpreende. vai ter que ir pra cá agora, porque ali onde tava muito bom, ficou ruim. Não, a gente sempre parece que tá pisando em ovos, né? Mas a gente fala. Tem um projeto, por exemplo, tem um projeto lá no Senado que tá querendo tá querendo aumentar a alíquota do ITCMD, por exemplo. Seria de aumentar pra quanto, você sabe? Acho que hoje, cada estado tem uma alíquota, né? Eu acho que o Minas Gerais é 5? 4, 5, vai escalonado, né? Eu acho que eles estão querendo padronizar tudo pra 20. Então, assim, Tá louco, E o máximo hoje no Brasil é 8. Então... Acho que o Rio de Janeiro é o único que cobra 8 no Brasil. Então, olha o tamanho da mudança, né? De 8 no máximo para 20%. Tem que compensar a outra carga tributária. Porque aí, se ficar 20, tá louco. É melhor nem nascer. Mas ainda que a gente pergunta dos 20, e toda vez que alguém fala disso pra mim, sempre me vem à cabeça uma coisa. Quem vai pagar o pato nunca é quem deveria pagar. Com certeza. Então, por exemplo, a pessoa que tem muito dinheiro, ela não vai pagar 20% de herança. Porque ela vai criar uma forma de, não vou dizer burlar, mas utilizar a lei a seu favor e fazer medidas outras para que não tenha pagamento da herança. Quem vai pagar? Aquela classe média, aquele cara que rala a vida inteira para conseguir um apartamento, 2 apartamentos, um negocinho, pum, esse vai cair. Tem que vender apartamento para pagar um imposto. Eu tenho essa mesma visão, até que hoje, né, tendo muito contato com advogados, a gente conversa muito sobre holding, né? Então, a holding é um assunto que está muito em alta lá no escritório, para fora. Eu não sei se é porque eu pesquiso muito sobre o assunto, aparece para mim direto, né? Mas
Porque justamente as pessoas de média classe não querem pagar nem os 4% hoje. Falou assim, e ainda vão aumentar para 20%. Esses 500 mil de patrimônio que eu tenho, que é a minha casa, 20% já vai direto pro governo. Assim, aí tá querendo achar forma justamente de usar a lei a seu favor, né? Não era nem burlar. É isso porque aí. talvez, vamos colocar 20% só para quem ganha acima de 1 bilhão. Esse aí não vai pagar mesmo. Mas vai conseguir... Ele já tá preparado para não pagar antes da reforma mesmo. E se muda muito, aumenta muito, tem muita fuga de capital também, né? Aconteceu isso na Argentina, eles começaram a taxar herança e grandes fortunas. Parece que as pessoas começaram a centralizar, em vez da Argentina, começaram a centralizar no Uruguai. Porque o que vai mudar para eles ali? Tá no Uruguai? Quase a mesma coisa. Tá ali do lado. Então, tem que tomar muito cuidado para não ter essa fuga de capital, né? Porque senão é bastante prejudicial aí. Isso é verdade. Vou pegar gancho numa palavrinha mágica que o Fagner falou, que é a Selic. Agora, sem dúvida alguma, a gente vai começar a série de cortes. Acho que está previsto para terminar o ano em 11h25. 75. 75? Tem mais 2 reuniões para terminar em 11, meio cada uma. Entendi. Você acha que os cortes estão indo muito rápido ou poderia ser mais devagar? Ou mais rápido? Não. Eu acho que mais rápido também não. Eu acho que tá indo no ritmo, assim, quem que sou eu para discordar do especialista lá, que é o presidente do Banco Central. Mas na minha opinião, bem humilde, eu acho que tá indo na medida do possível. Porque que se você corta de uma vez, tem que ir testando a população mesmo. O que esse corte pode fazer? Se eu corto 0,5%, tudo bem que eu vou refletir praticamente só daqui 6 meses o corte que eu fiz hoje, né? Porque até a economia se acostumar com aquela nova taxa de Selic, não é do dia para noite, né? Você pega o empréstimo, depois do corte da taxa Selic, não quer dizer que você vai pegar uma taxa de juros mais baixa. No outro não dia, não é isso. Você vai sentindo conforme o tempo vai passando. Então tem que ir um pouco devagar para justamente a coisa não desandar e a inflação voltar de uma vez. E aí tem que subir de novo. Porque aí é muito pior, né? Sim. A hora que você vê a coisa andando, putz, você vai ter que diminuir de novo a produção, por exemplo. Então, dizem que pode chegar até 9 o ano que vem. No final do ano? De 2024. Então, assim, eu acho que é um grande salto. Mas, cara, eu acho que vai ficar, no chute, eu acho que vai ficar parado em 10 um bom tempo, por causa da gastança do governo. No chute. Mas assim, tudo bem que o Roberto Campos Neto, ele só fica até o final do ano. Depois vem o indicado pelo governo atual. Tem de ser aquele Galípolo, né? O Galípolo. Então, assim, até quando ele vamos dizer assim, influenciável? A gente não conheço ele muito, o histórico dele, nem nada, pra ser honesto. Então, não vou ser injusto com ele. É que ele também tem... É que todo mundo comenta um negócio... Assim, na minha cabeça, eu acho que o Lula tá focando isso, de bater no Campos Neto, sabendo que não vai acontecer nada, porque não tem o que fazer. É uma válvula de escape Se ele colocar o Galípolo e começar, vai baixar para 6% a Selic, volta a inflação lá no teto, o negócio explode e aí, entendeu? Então acho que é meio que... Porque ele é muito inteligente. Então ele fala assim, eu bato aqui, porque eu consigo, de repente... Tem um bode expiatório. Falar, eu vou bater nele, falar que a taxa de juros está alta, porque já pode